Muitas vezes a gente anda com o cavalo, a gente soa a manta. Quando soa a manta, o que que você faz? Você pega a manta, vai lá e põe no sol. Coloca quem que seca a manta no sol, que põe no sol para secar. Não tem que secar a manta quando a gente usa? Coloca aí para mim, quem seca a manta no sol? Coloca eu. Ó, sempre quando eu ponho a manta, eu jogo ela para frente. Você vê que eu puxei a crina para trás e eu puxo a manta para trás. Por quê? Para me moldar os pelos para trás. Coloquei minha manta, tá? Acertei ela certinho. Se eu não sei o meio da manta, eu venho aqui, eu divido no meio, né? Mas não é o caso aqui, que a gente já tem mais ou menos ela moldada. Coloquei as duas mantas. Por que que não pode secar a manta no sol, gente? Vamos supor que essa manta aqui suou, eu vou lá e ponho no sol para secar. Manta seca no sol, você olha, ela começa a brilhar, não fica brilhando? Você pega na manta sua, você olha assim, não tá brilhando? Você sabe o que é esse brilho dela? É sal. Como assim sal, Marquinhos? O cavalo soa, ele libera, né, os sais minerais ali pelo suor também, tá? E fica grudado na manta. Quando eu seco a manta no sol, esse sal cristaliza. Quando eu seco na sombra, não cristaliza, tá? Na sombra ele absorve e no sol ele seca tão rápido que ele cristaliza. Quando cristaliza, ele vira uma lixa. Então a minha manta passa a virar uma lixa, tá? Então se você deixa a manta sua secar no sol, lave ela, e deixe secar na sombra a partir de agora. Por quê? Para ela não cristalizar, porque a hora que ela cristalizou, ela vira uma lixa. E é a mesma coisa de eu selar um cavalo cheio de areia, tá? Conclusão, vai virar uma lixa, vai machucar o meu cavalo, tá? Então tá aqui, eu coloquei as duas mantas minhas que eu vou usar, tá? Então por isso que a gente não seca a manta no sol. Vocês estão vendo como que é a quantidade de problemas que a gente leva num cavalo e muitas vezes a gente nem sabe. Essa é a diferença, né? De você ter um acompanhamento, um método e uma pessoa que vai te acompanhar por um ano. Para te mostrar todos esses detalhes, tá? Então vocês viram que eu não joguei a sela, né? Eu vim aqui e só coloquei a sela no meu cavalo. Diferente, muita gente vem e joga. Por quê? Cara, eu vou deixar separado aqui assim, ó. Eu vou vir e vou dar um empurrão nas suas costas. Você não vai fazer assim para frente uma vez? Não vai machucar suas costas? Mesma coisa que eu chegar e jogar uma sela em cima do meu cavalo, tá? Então eu não jogo a sela em cima do cavalo. Eu sempre vou lá e coloco a sela em cima, tá? E aí, o que que é legal? Vocês viram que eu coloquei a sela depois que eu soltei. Que eu coloquei segurando, depois eu vim aqui e soltei, tá? Então, cuidado, porque se você soltar rápido, esse estribo vir pesadão, que nem os nossos vir bater aqui, o que que eu tenho aqui? Eu tenho pulmão. Imagina uma pancada no pulmão, perde até o ar, mesma coisa, tá? Então vamos lá, vou selar meu cavalo. O que que a sela tem que ter, gente? Sela de duas barrigueiras tem que ter a correinha limitando uma barrigueira da outra, tá? Por quê, Marquinhos? Para não correr nas virilhas. Ah, mas meu cavalo não pula se correr nas virilhas. Legal, show de bola, parabéns. E se algum dia você emprestar a sela para alguém e o cavalo que pôr a sela não for assim, ou se você montar no cavalo e o cavalo se correr, pular, e aí? Né? Então, arreio não precisa, porque arreio você consegue moldar, mas a sela a gente sempre fala, né, para prender. Qual a distância? Eu sempre procuro manter um palmo entre uma e outra. Claro que se o cavalo é mais curtinho, eu vou encurtar um pouco, mas se não, é isso, tá? Então aqui eu soltei para mim ir lá e estrivar daquele lado, tá? E aí tem um detalhe, a gente ainda tá na manta. Olha como que só pôr a manta é muita coisa, tá? Para vocês entenderem o porquê, às vezes a gente sozinho estraga o cavalo. A gente sozinho, sem o conhecimento, traumatiza o cavalo e achando que tá. Realmente, a gente sempre tá buscando fazer da forma certa. Eu acredito que ninguém tá querendo fazer para machucar o cavalo. A gente machuca por falta de saber. E é isso que o curso te faz. Ele te mostra, te ensina para você não fazer mais isso, tá? Eu vou pôr a minha mão aqui agora, tá? Ó, e vou moldar. Você viu que eu abaixei a sela? Ó, tirei. Ó minha mão entrando, tirei, ó minha mão entrando. O que que a gente fala? A gente chama isso aqui de calha. Então eu ergo a manta, ponho a minha mão aqui, eu puxando a crina para frente, tá? E ergo a sela aqui e moldo, desculpa, né? Por que isso, Marquinhos? Que eu quero que entre um duto de ventilação aqui dentro. Eu quero ter uma circulação de ar aqui. Por quê? O que que a manta faz? Ela traz um conforto sela, né? E o cavalo. Show. Mas a maior função de uma manta é absorver o suor. Por que absorver o suor do cavalo? Afasta, afasta. Por que absorver o suor do cavalo, gente? Pra... A gente soa, o cavalo soa para troca de calor. Então, se ele começa a suar é porque ele está com a temperatura do corpo muito quente, ele precisa baixar essa temperatura. Ele transmite, né, suando. E aí, se eu tenho uma manta que não absorve suor, o que que vai acontecer? O meu cavalo não vai ter essa troca de calor. Então, aqui embaixo chega a ter uma temperatura exorbitante, né? Então, quer dizer, se ela ajuda a absorver o suor, show de bola, ela ajuda a baixar a temperatura. É claro que não igual onde está fora sem a manta, mas aqui dentro a gente tem essa absorção de temperatura, tá? Isso que é o foco que eu quero ter. E aí agora eu vou apertar a barrigueira, tá?
Gente, tudo que a gente faz, a gente tenta ter um sentido, tá? Tudo do jeito que a gente põe correias, que a gente põe barrigueira. Então, muitas vezes, a gente coloca uma barrigueira, né? Muitas pessoas vão lá e colocam a barrigueira da frente no cavalo. A gente sempre, se não tivesse, aqui eu faria isso aqui, ó, tá? Eu sempre quero aqui muito livre para poder trabalhar. Eu gosto de pôr primeiro a barrigueira de trás. Não tá certo e não tá errado. Não existe certo e errado. O cavalo tem que aceitar as duas. Por quê? Existem alguns animais que têm uma anatomia diferente de barriga, que se você põe primeiro da frente, ela mesma puxa a sela para frente. Então eu gosto sempre de encostar de trás e depois eu vou na da frente. Então vocês começaram a entender o que eu falo para vocês? Por que não adianta só ficar em live, né? Porque se só a live resolvesse, gente, a gente tinha tanto cavalo bom, gostaria que a live resolvesse, mas ela não te dá um passo a passo, ela não te dá uma linha de raciocínio, começo, meio e fim. Todo dia é uma coisa diferente. Agora, quando você está num treinamento, no curso, o que acontece? Você pega a sequência. O que você vai fazer no seu cavalo a cada dia, um dia atrás do outro. Você nunca mais vai estar perdido, tá? Por que você acha que tantos alunos têm resultados legais, né? Tem cavalos aí transformados tão rápido? Porque eles têm o passo a passo. Eles têm o meu acompanhamento, né? Eles deram um passo além e saíram da zona de conforto. Qual que é a zona de conforto? A zona de conforto é eu falar que meu cavalo é ruim, que meu cavalo tem problema, perguntar, mas não trabalhar o problema do meu cavalo. Isso é zona de conforto. Se você quer continuar tendo um cavalo assim, você está no lugar errado, né? Por quê? Porque eu quero pessoas comprometidas com o cavalo. Eu não quero ficar falando para as pessoas ficarem ouvindo para um ouvido e sair para o outro. Eu quero pessoas comprometidas com seus cavalos, pessoas que querem fazer a diferença para os seus cavalos. Porque senão não tem sentido eu ficar aqui falando, né?